E a gente aprende muito com a história desses dois homens. Mas uma coisa interessante que eu tenho aprendido através da vida desse homem chamado Jacó, que sua história começa sendo marcada, né, por um fato estranho que acontece no nascimento desse personagem, Jacó, e também pelo nome que ele recebe de seu próprio pai. A esposa de Isaac era estéril, e ela sempre pedindo Isaac que tivesse intercedendo por ele, para que ela viesse ter filhos. E Isaac, ele ora 20 anos, 5 anos a menos do que Abraão. Abraão orou 25 anos para que Sara tivesse um filho. Isaac orou 20 anos para que a sua esposa viesse ficar grávida. E realmente ela ficou grávida. Como naquela época os recursos eram muito complicados, eram difíceis, eram escassos, a Bíblia diz que ela sentia algo estranho na sua barriga enquanto os meninos cresciam. E ela então foi orar ao Senhor e perguntar por que era daquele jeito. Ela ficou preocupada, porque havia um rebuliço na barriga de Rebeca, na barriga de Rebeca. E então o Senhor falou com ela e disse para ela: porque existem 2 nações no teu ventre, 2 povos vão sair de ti. Só que o menor será maior do que o maior, e o maior será menor do que o menor. E um servirá ao outro. E no dia do nascimento, nasce gêmeos. 2 crianças havia no ventre daquela menina, daquela mulher. Quando sai o primeiro, seu pai está por ali observando o momento do parto, era em casa, era parteira. E viu que o menino nasceu peludo, muito cabeludinho. E ele então, de imediato, já coloca o nome dele de Esaú, que significa peludo, ou cheio de pelos, né? Eu costumo até brincar, porque sou estranho, se fosse hoje nas escolas, e chegasse um menino que o nome dele era peludo, né? Imagine a quantidade de bullying que ele não ia sofrer na escola, principalmente na hora da chamada, né? Alguém dizia peludo, e ele gritava lá atrás: presente, professora. Ia ser uma coisa esquisita. Mas o pai colocou, porque naquela época era comum se colocar o nome nos filhos conforme alguma característica física ou algo até relacionado ao caráter, segundo aquilo que deduzia o seu próprio pai. Nasce o primeiro, ele já chama ele de peludo, e o segundo nasce, mas nasce segurando o calcanhar do primeiro, como que brigando para sair primeiro, para ser o primogênito, porque a Bíblia diz que eles disputavam dentro do ventre da sua mãe quem nasceria primeiro. E quando o pai vê aquela cena do primeiro saindo da mãe e o segundo segurado, o calcanhar, diz que ele olha e coloca o nome do menino de imediato de Jacó, que significa suplantador, enganador, aquele que toma o direito do outro. Um nome estranho para se colocar num filho. E a história de Jacó começa a partir desse nome que o seu pai lhe dá: Jacó, suplantador. E Jacó, ele consegue desenvolver o seu caráter mediante aquilo que o seu pai, através do seu nome, profetizou na sua vida. Ele mesmo disse que o seu filho era um suplantador, um título que cabe a Satanás, o que engana, o que rouba o direito, o que suplanta o direito do outro. Isso não é nome de se colocar em filho. Concordam comigo? Digam amém. Você profetiza um bênção na vida do seu filho. Mas Isaac coloca esse nome estranho
naquela criança que nasce. E aquela criança começa a desenvolver exatamente o caráter, segundo aquilo que o seu próprio pai profetizou na sua vida. E desenrola-se a história de Jacó como um camarada sagaz, camarada de sangue frio, calculista, que começa enganando, suplantando o direito das demais pessoas. E ele então engana seu irmão. Primeiro se aproveita da fraqueza de seu irmão, que gostava de caça. Era um menino que gostava de pegar uma arma, né? Sair para o mato, matar um bicho, voltar para casa e mostrar para o pai: eu sou macho, corajoso. E o pai gostava disso. Era aquele menino que transpirava testosterona. E o pai ficava feliz. E a Bíblia diz que por ele gostar de caça, ser o homem do campo, o homem do arco, o seu pai o amava mais do que a Jacó. Jacó, porém, era diferente de Esaú. Não gostava de mato, não gostava de caça, não gostava de arma. Jacó era menino de rabo de saia, gostava de tenda, está na Bíblia. O próximo versículo diz que um se torna o homem do arco e o outro se torna o homem da tenda. Jacó gostava de varrer casa, de lavar vasilha, de ajudar a mãe com as louças, de cuidar dos serviços domésticos. Jacó era tão parado nessa questão, né, da personalidade masculina que você vê, que parece que eu penso que Isaac tinha um pé atrás com Jacó. Tanto é que quando ele foge de casa, Jacó tem 70 anos de idade e ainda nem casou e nem namorou. Esaú já tem 2 esposas e uma renca de filho. E por causa disso parece que ele tinha uma cisma com seu filho. Só que alguém disse que ele era enganador. Alguém disse que ele era suplantador. E ele então faz questão de desenvolver a sua vida conforme aquilo que as pessoas dizem a respeito dele. Alguém dizia: cuidado com o filho de Isaac. Quem? Jacó. Que ele é enganador. Fazer negócio com ele é prejuízo na certa. E porque alguém dizia isso, aquele menino passa a ser o que as pessoas diziam. Essa é a primeira fase da vida de Jacó. E depois de analisar tantas coisas importantes, de observar bastante, porque eu sou muito observador, eu tenho visto muita gente na igreja se perdendo, atrasando a sua chamada de Deus. Porque começa a desenvolver o seu caráter segundo aquilo que ele ouve das outras pessoas, segundo aquilo que as pessoas dizem a respeito dele. Nós vivemos a era das influências, em que a mídia está investindo pesado, por meio de Satanás, é claro, para tentar descaracterizar a nossa juventude, descaracterizar os nossos adolescentes. E alguém diz por aí que você tem que ser isso, que você tem que ser aquilo, que os tempos são modernos, que as coisas estão diferentes, e você vai vendo os jovens perdendo a sua essência, perdendo a sua identidade, porque alguém que não tem compromisso com Deus está falando algo a respeito dele, e ele está querendo ser exatamente aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito. Você não precisa ser o que as pessoas dizem. Você não foi chamado para ser aquilo que as pessoas olham para você e pensam que você é. Aleluia. Você não foi chamado para ser influenciado por uma mídia maligna, completamente destruída, terrena, imoral, que nós estamos vendo nesse país. Deus determinou algo maior para a sua vida. Deus determinou algo melhor para a sua vida.
Deus escreveu para você, ou iniciou para você, uma história que não é o seu pai, não é sua mãe, não é o seu tio, não é a Rede Globo que vai dizer o que você vai ser. Deus determinou a sua história, e você vai ser exatamente aquilo que Deus determinou para a sua vida. Levante a mão e diga: eu serei o que Deus determinou para a minha vida. Jacó engana seu irmão, se aproveita das fraquezas de seu irmão, que passava 3 dias para conseguir uma caça, passava 3 dias para trazer algo, e ele viu que o seu irmão saía e voltava com muita fome. Ele então faz um prato de lentilha cheiroso, saboroso, e vai ao encontro do seu irmão, enquanto está vindo da caça, e ele devia estar com muita fome mesmo. E quando ele vê o irmão chegando com aquele prato de lentilha, o irmão se alegra e diz: ô meu irmão, tu vieste me socorrer com esse prato de comida? Jacó disse: não vim te socorrer não, eu vim fazer uma troca. Você quer a lentilha? E eu quero o direito da primogenitura. Eu te troco a lentilha pelo direito da primogenitura. Você vai perceber nessa mensagem que Jacó queria uma coisa de forma forçada, adquirindo determinada coisa com os métodos errados, para que ele pudesse conquistar uma satisfação na sua vida. E quando a gente começa a ir pela cabeça dos outros, evangelista irmão José Antônio, e querer ser aquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito, a gente começa a querer conquistar as coisas usando métodos errados, e querendo buscar para nós aquilo que Deus não determinou para a nossa vida. Seu irmão despreza o direito da primogenitura, troca por um prato de lentilha, e aquilo desagradou a Deus. Mas esse é Jacó. É o cara do caráter distorcido. E na primeira fase da sua vida, Jacó vai vivendo a sua vida completamente errada e fora dos padrões de Deus. Uma coisa que eu gosto muito é que Deus não nos perde de vista. Quero dizer para a igreja essa noite: Deus não te perde de vista. Ele te colocou uma corda e Ele está deixando você ir. E você vai achando que está tudo bem e está tudo certo. Mas daqui a pouco Deus vai puxar essa corda. E Deus vai te trazer para perto dEle novamente. Aleluia! Deus está de olho em Jacó. Essa mensagem é para muita gente aqui essa noite. Está tudo errado na sua vida. Está tudo estranho do jeito que você faz. Deus vai te trazer para o centro da vontade dEle. Deus vai te trazer para o centro da sua vontade. E as coisas vão funcionar diferente na sua vida. Hoje é o dia que Deus preparou para mudar radicalmente a sua vida. Nesse lugar aqui, essa noite. Quem crê, diga glória ao nome de Jesus. Chega o dia que Isaac está com aproximadamente 130 anos de idade. Seus olhos se escurecem, ele fica cego. E ele está com medo de morrer. Então ele chama seu filho mais velho, Esaú, e diz para ele: olha filho, vai no mato, mata uma caça, faz um guisado saboroso do jeito que tu sabe que eu gosto, e prepara para mim, para que eu coma e a minha alma se alegre, e eu possa te abençoar. A mãe de Jacó
que não entende o processo de Deus na vida de nenhum dos seus filhos, está de trás da cortina, escutando a conversa do pai e do filho. E tem quem diga que Rebeca foi usada por Deus para fazer isso, e não foi. Ela chama Jacó e diz: meu filho, teu pai chamou teu irmão, pediu para ele ir no mato buscar uma caça, trazer a caça aqui para fazer um guisado, porque ele vai dar ao teu irmão a bênção da primogenitura, que era a maior bênção que um pai pode dar para seu filho. Era muito importante um filho naquela época receber do pai a bênção da primogenitura. Significava que ele se tornava o líder do lar, depois da sua casa, e o patriarca que levaria o nome e a promessa de Deus na sua vida. O Esaú pega o arco, sobe no mundo. E a Rebeca chama Jacó e diz para ele: olha, vai no terreiro, mata um cabrito, traz para mim, que eu vou fazer esse guisado saboroso, e tu vai levar para o teu pai vai comer do guisado, e vai abençoar a ti no lugar de teu irmão. Ele disse: mãe, mas não tem como. Quando eu entrar, meu pai vai perceber rapidinho que eu não sou meu irmão, porque eu sou peludo. Porque eu não sou peludo, eu sou sem pelo, era um homem liso, o outro era cabeludo. E eu penso que o cabelo de Esaú devia ser muito estranho, porque o couro de uma ovelha, de um cabrito, irmão, é muito pelo. E ela tirou as tiras de couro, colocou no pescoço de Esaú, colocou aqui na munheca das mãos de Jacó, perdão. Pegou a roupa de gala de Esaú, vestiu em Jacó, para que o cheiro de Esaú exalasse através de Jacó. E ele entra com uma máscara, com uma capa, com um disfarce, diante de seu pai, para querer conquistar algo para a sua vida. Entra aqui a segunda fase da vida de Jacó. A primeira é Jacó viver segundo aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito. É desenvolver um caráter segundo aquilo que as pessoas pensam em relação a ele. A segunda é ele querer ser aquilo que as outras pessoas são. Ele está tentando conquistar a bênção de Deus, disfarçado de Esaú. Quando ele entra, o pai diz: quem é? Eu sou Esaú, teu filho. Vim trazer o guisado saboroso. O pai estranha, porque se demorava entre 2 a 3 dias para se buscar uma caça, principalmente na região em que eles moravam, nas proximidades de Beceba. E ele disse: mas como é que tu conseguiu essa caça tão depressa, menino? Aí ele coloca Deus na mentira. Ele diz: o teu Deus enviou a caça até a mim. Chega perto. E ele chegou. E ele passa a mão. E vai e passa a mão no couro do cabrito. Passa a mão no pescoço, no couro do cabrito. E ele diz: o pelo é de Esaú. Cheira peludo. Acho que daqui surgiu a lenda do lobisomem. Cheirou, o cheiro é de Esaú. Mas a fala é de Jacó. Quantas pessoas hoje que não vivem a vida insatisfeitas consigo mesmo, com a sua própria aparência,
e começam a se maquiar, começam a colocar uma capa, começam a se transformar, pinta-se de tudo quanto é jeito. E você olha para a pessoa e não consegue mais ver ela em si mesmo. Myles Muller, um pastor dos Bahamas, ele diz que o ser humano precisa responder primordialmente, durante toda a sua vida, 5 perguntas. Quantas? Quantas perguntas? Se você viver sua vida toda e você não conseguir responder essas 5 perguntas, significa que você foi inútil enquanto viveu. E a primeira pergunta que o ser humano tem que responder para si mesmo é muito simples. Põe a mão no seu peito assim, humildemente, e diga assim: quem sou eu? Mais uma vez. Mais uma vez. Parece uma pergunta tão fácil de ser respondida. Mas ela não é. Porque essa pergunta, quem sou eu? A indecisão de encontrar você em si mesmo define o corte de cabelo que você faz. Define o estilo de roupa que você veste. Define a expressão de linguagem que você usa. Porque é fácil. Quando eu olho para você, quem eu estou vendo? Quando eu olho para você, que imagem eu consigo lembrar? A atriz da novela? O jogador de futebol? Que você imita o corte de cabelo? O estilo de roupa? A imagem que você traz em si revela quem? Aleluia! Quem é você? A barba que você usa lembra quem? Sempre que eu prego essa mensagem, porque Deus já mandou eu pregar ela em muitos lugares, eu lembro de mim. E eu pergunto para a igreja: dá para você olhar para mim e me imaginar de Michael Jackson? Você consegue me desenhar com a calça cheia de fivela até na barra, uma camiseta branca, uma jaquetinha preta cheia de emblemas, o cabelo quase que no meio das costas, um brinco na orelha, 2 luvas, umas pulseiras preta, dançando Blake? Porque quando você perde a sua identidade, quando você perde a visão de quem você é, você começa a querer copiar as pessoas de destaque. E esse é o problema maior da igreja, de muitos jovens, e do que nós estamos vendo aí hoje, e que está trazendo uma frieza muito grande, porque entristece o Espírito Santo de Deus. Esse era eu, há 34 anos atrás. Chegava nas festas do Pará, em Redenção, em Conceição, em Rio Maria, Xinguara, aonde eu ia. E eu chegava naquelas festas sem dinheiro,
E eu começava a fazer os passos do Michael Jackson no meio da sala. E a turma fazia uma roda, abria todo mundo e deixava o salão para mim. E eu rodava, tocava piorra, andava para trás, andava para frente. Fazia aquele piseiro todo e o povo aplaudia. E batia palma. E aí todo mundo, e tal. Quando terminava, abraço, elogio. As moças ficavam piradas, que nem diz os jovens de hoje. Mas no recôndito do meu quarto, na calada das minhas noites, a depressão vinha, a angústia batia, porque não pode se ter prazer vivendo uma vida que não é sua. Por que que hoje o índice de jovem com depressão na igreja é altíssimo? A insatisfação. Estava conversando hoje com a Morgana, autoextermínio na vida dos adolescentes, jovens e adolescentes, falando em se suicidar, nem começaram a vida, já perderam o prazer dela, porque quando olha no espelho não consegue se ver. Anda na rua com uma máscara, querendo ser outra pessoa. Entenda que você não foi chamado para viver com uma máscara. Jesus não te chamou para andar disfarçado por aí. Jesus te chamou para que a glória dele seja revelada através da sua vida. Você é a imagem do Deus Todo-Poderoso. E quem olha para você consegue contemplar a eternidade. Porque a glória de Deus... As máscaras vão cair aqui essa noite. Quem crê, diga glória a Deus. A máscara vai cair. Você não é Esaú. Deus não te chamou para copiar ninguém lá de fora. E o máximo que você consegue é insatisfação. Porque quando você vive uma mentira, sua alma não sente liberdade. E alguém fica assim, como é que o pastor divino prega uma mensagem tão dura? É tão rígido, e aqui ainda não está do jeito que eu queria. E a igreja dele enche, não é minha. Essa igreja não é minha. E aonde se prega a verdade, é impossível as pessoas não virem. E a verdade sempre vai ser pregada aqui essa noite. Deus não nos chamou para andar por aí pintados, mascarados, disfarçados, porque não somos fantoche de um mundo caído. Somos a igreja do Deus vivo e a glória de Deus resplandece sobre a nossa vida. Eu tinha fama, irmãos. Eu era locutor. Eu engrossava a voz e fazia propaganda e ganhava dinheiro. E as moças entravam lá para ver a voz grossa que saía nos alto-falantes. A voz desse menino, que voz bonita. E eu fazia uma vozona bonita mesmo. Quando chegava lá um molequinho magrelinho, branquelo. Não tinha uma festa que eu não era convidado. Eu não pagava bebida. Eu não pagava. As pessoas me chamavam e pagavam para mim. Eu queria ser Zezé de Camargo, eu queria ser Leandro e Leonardo. Eu queria ser todo mundo. Minha vida ia de mal a pior. E eu não sabia mais quem era eu. Me diz, quem é você? Diz para mim, irmã,
Quem é você? Está tão insatisfeita consigo mesmo, que você já mudou sua imagem 300 vezes. E você nunca vai ficar satisfeito. Aleluia. E eu vim para o Goiás. Eu já passei aqui em Piracanjuba com alguns irmãos dessa igreja. Eu mostrei para eles o lugar de onde Jesus me tirou. Aonde Jesus me salvou. Numa igrejinha de 13, 14 crentes no máximo. Eu via os crentes com aquela alegria, aquela satisfação. E eles não iam para esses lugares que eu ia, não faziam o que eu fazia, não tinha a fama que eu tinha, mas eram felizes. E eu com todo aquele glamour, estava a ponto de me suicidar. Eu subi naquele viaduto da 94 e olhei lá para aquela avenida que tem ali embaixo, a Botafogo. E eu pensei, vou cair daqui, vai acabar tudo, meus problemas, minha indignação. Uma mão bateu no meu peito, me jogou para trás. Não sei, não sabia, aliás, que mão era aquela. E uma voz disse, eu tenho um plano na tua vida. E eu então decidi ir na igreja dos crentes. Descobri por que eles eram tão felizes. E quando eu cheguei naquele lugar simples, de pessoas simples, não tinham roupas finas, sapatos granfinos. Era um pastor, coitado, que ele confundia Gênesis com Êxodo. E ele começou a falar de um Deus que eu não conhecia. Naquele dia, irmã Vânia, a máscara do Michael Jackson caiu. O divino voltou a renascer. Shirai, Cholamandalá, Calabaxéia. O sangue de Jesus foi lavando toda aquela nhaca que havia em mim, toda aquela aparência estranha que existia. O sangue de Jesus foi lavando e tirou de dentro das minhas frustrações aquele divino simples, humilde. E cai, mandala baixeia. E naquela noite, eu descobri, pastor Edinor, que eu não tinha que ser o que as pessoas falavam. Eu não precisava querer ser aquilo que os outros eram. Eu tinha que ser exclusivamente eu. Eu só precisava ser eu. Fiquei 24 anos sem voltar no Pará, porque Deus não deixou eu voltar. Deus sabia que se eu fosse, eu não voltava para o Goiás. Até que Ele disse, agora vai. E eu fui na cidade que eu cresci, com os amigos que cresceram comigo, e levei o Samuel junto. E aí fui na casa do primeiro amigo. Ele saiu, olhou para mim, pois não? Eu conheci ele, conheço. Bati o olho e sabia quem era. Disse, tudo bom? Como é que vai, fulano? Tô bem. Como é que tá a família? Tá bem. E aí, rapaz? Tá me reconhecendo, não? Não. Fui na casa do segundo. Conversei com ele 20 minutos e ele olhando para mim. Quem é você? Eu bati o olho nele e conheci na hora, mas ele olhou para mim e não me viu. Não sabia quem eu era. Crescemos juntos. Todos os meus amigos vivos de infância, eu visitei. E nenhum me conheceu. E nem conheceria. Porque quem eles conheceu era o Michael Jackson. Quem ele sabia que estava ali não era o divino, era o Michael Jackson. Mas aí o sangue de Jesus me lavou. As máscaras caíram. Eu aceitei quem eu sou.
E disse: eu vou ser, Senhor, a tua imagem. Eu não preciso ser essas coisas caídas e perdidas aí fora. Porque se o que eles são fosse, como é que diz? Se transmitisse felicidade, fosse exemplo de felicidade, não teria morrido drogado, suicidado, de overdose. Essa queda de Jacó só conseguiu provocar revolta no seu irmão. Recebeu a bênção da primogenitura, mas teve que fugir de casa. Teve que sair às pressas para não ser assassinado. Teve que deixar o pai para trás. Teve que deixar a mãe para trás. Teve que fugir para uma terra distante. E a lei da semeadura, ela é doída, irmãos. Aqui se faz. Aqui se paga. Na casa de Labão, seu sogro, ele começou a pagar tudo o que fez com seu irmão. Começou a pagar o que fez com seu pai. As mentiras que ele falou. A vida mentirosa, enganosa que ele viveu. Ele começou a pegar de volta. Enganado 10 vezes pelo seu sogro. Vivendo distante. Até que chegou o dia. Aleluia. Que o Senhor disse para ele: agora volta. Volta para trás. Como foi a pregação do irmão. Eu acho que foi hoje de manhã. Ou foi ontem. Volta lá para o começo. Para a gente consertar essa vida errada que você tem vivido até aqui. Ele pega as esposas, os criados, o gado. E volta para trás. Aleluia. No meio da estrada alguém chega e diz: Jacó, teu irmão pegou 200 homens armados. 200 ou 400, não me lembro, acho que 400 homens armados. E está vindo aí. E vai ser uma carnificina, Jacó. Vai morrer todo mundo. Pela primeira vez, você vê Jacó sair para ir orar. Ele deixa todo mundo ali às margens do ribeiro. Ele entra para um lugar que a Bíblia chama de Val de Jaboque. Não é vale, irmão. Não confunda um val com vale. Val é uma fenda entre duas pedras. E a fenda do Val de Jaboque, ela não dá mais do que 90 centímetros, a largura de uma porta. Ele entra num corredor escuro. Para orar. Angustiado. Porque a vida que viveu até agora não lhe trouxe satisfação e nem alegria. A vida que ele viveu até agora só lhe trouxe pesar, decepção, tribulação, depressão e tristeza. Mas naquele val, Deus apareceu para Jacó. Aleluia. O Senhor chegou para mudar a história. E eu repito, se você crê na palavra que eu estou ministrando aqui essa noite, Jesus vai mudar a sua vida. Jesus vai mudar a sua história. Você vai sair daqui disposto a mudar de verdade. Disposto a ser aquilo que Deus determinou para a sua vida. Nós temos um grito de guerra. Que quando terminamos nossos cultos, a gente diz: essa igreja é? Não ouvi. Essa igreja é? Essa igreja é? Essa igreja é? Aí alguém aí fora disse assim, eu não sei quem foi, mas essa conversa chegou em mim. Pastor Divino fica dizendo que a igreja lá é uma bênção. A igreja lá é santa quando termina o culto. Mas tem algumas irmãs aí na academia, aí com a calça leg, toda apertadinha e tal.
Tem alguma jovem aí que anda na rua e ela não tem diferença nenhuma das outras igrejas. E a pessoa que me disse isso está aqui. Eu disse, se você vê essa pessoa que disse isso, diga para ela que 3, 4, 5 pessoas não define quem nós somos na totalidade. E eu não vou dizer que a nossa igreja é santa, porque alguém não decide viver a sã doutrina. Alguém pode dizer o que quiser, nossa igreja é santa. Alguém pode acusar no que quiser, nossa igreja é santa, porque aqui tem crente que vive em santidade. Alguém pode falar o que quiser a respeito de algum jovem, de alguma moça, de algum rapaz, mas tem jovem aqui que vive em santidade, e por eles a nossa igreja é santa. E o teu Val de Jaboque é aqui essa noite. Das 5 perguntas eu fiz uma. Quem é você? E das 5 perguntas, o anjo fez a mesma para Jacó. Quando ele viu aquele camarada, ele agarrou com ele e roda para cá, e roda para lá, e puxa e leva, e puxa e leva. E o anjo me solta, não solta, me solta. Deus é muito paciencioso, irmão. Deus é bom demais. Deus está brincando com Jacó. Que negócio é esse de dizer para Jacó, me solta, eu tenho que ir, me solta. Isso aí é brincadeira de Deus com Jacó. Deus fulminava ele, mas Deus queria ver se ele estava disposto a mudar, se ele estava cansado da vida velha, se ele tinha entendido que viver essas 2 fases não vale a pena, que querer copiar alguém lá fora, não traz liberdade nem satisfação na alma. Sabe o que você precisa? De um encontro real com Deus aqui essa noite. E calamandaraba-cheia. E ele solta, olha, a alva está chegando, deixa eu ir. Não deixo, você vai ter que me abençoar. Mas ele não já tinha roubado a bênção do irmão? Ele não já tinha enganado o irmão lá com a bênção da primogenitura? Ele não enganou o pai com a bênção da primogenitura? Não estava satisfeito? Tudo adquirido de forma errada e sem ser aquilo que Deus determinou para a sua vida, não traz satisfação para a sua vida, não traz alegria para a sua vida. Por isso que você é triste. Tudo quanto é filme que sai de lançamento você assiste, tudo quanto é coisa que de moda que tem você usa, tudo que é isso, e você está definhando, se acabando, se destruindo, porque isso não traz felicidade para a sua alma. O que traz felicidade para a sua alma é um encontro genuíno com Deus, é ser transformado pelo poder do Espírito Santo, é ser lavado pelo sangue de Jesus e ter direito na árvore da vida e entrar nas cidades pela porta. Jacó cai no chão agarrado com o anjo. E o anjo olha para ele e diz: quem é você? Com quem eu estou lutando aqui? Diz para mim. Com alguém que quer ser o que os outros dizem? Com alguém que vive para copiar aquilo que os outros são? Quem é você? Eu imagino Jacó respondendo chorando: eu sou Jacó, mas eu estou cansado de ser Jacó. Ser Jacó não tem sido bom para mim. Só consegui destruição sendo Jacó. Quem é você, filho? Eu sou Jacó. O anjo disse: não é não. Foi seu pai que disse que você era Jacó.
Você não nasceu para ser Jacó. Eu estou sentindo Deus. Eu não te chamei para ser Jacó. Não foi isso que eu determinei para a sua vida. E calamandarabasheia. Assume você mesmo a partir de hoje. Aceite a imagem que Deus determinou para a sua vida. Aceite a simplicidade de uma igreja que não precisa de máscaras, que não tem que andar de disfarce. O anjo disse: não, você não é Jacó. Foi seu pai que falou que você era Jacó. E você tentou viver dentro dessa perspectiva que o seu pai te deu. Mas lá em cima, teu nome é outro. Lá em cima tu és Israel, príncipe de Deus. Essa é a tua identidade. Tu és príncipe de Deus. Cadê os príncipes de Deus aqui essa noite? Aonde estão os príncipes de Deus aqui essa noite? E cada ia na mantuína baixedarahaya. Hoje o Senhor está presente nesse lugar e Ele quer ter um encontro pessoal com a tua vida. E Ele está dizendo para você: quem é você? E o anjo tocou na coxa de Jacó. Porque quem tem um encontro com Deus sai diferente do encontro. Ele entrou andando reto, ereto, orgulhoso. Jacó entrou no val, mas sai mancando, diferente, humilde. Olha que coisa linda, irmandal, missionária. O irmão vem furioso com 400 soldados. Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. Quando chega que vê aquele camarada, o irmão desce do cavalo, solta a espada no chão, chega nele de joelho, ajoelha também, abraça ele, chora. Eu disse assim: Senhor, o que feio que aconteceu com esse menino que veio tão furioso para matar, e quando vê ele não dá conta de matar? O Senhor disse ao meu coração: é porque ele veio para matar Jacó, mas Jacó ficou morto lá no val. Ele não achou Jacó. Ele veio para matar Jacó, mas Jacó não estava mais lá. Deus matou Jacó no val. Ele encontrou com o príncipe de Deus. Não era mais a mesma pessoa. Adore a Deus, exalte ao Senhor, porque Deus vai mudar a tua vida aqui essa noite. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar. Miramanda Kala Machadaraia. Aleluia. Um dos meus amigos que morreu logo depois que eu vi ele, morreu. Mas que Deus me levou lá para me despedir. Conversei com ele, conversei lá no emprego dele. Aí ele, tu é o divino, cara. Sou eu. O que aconteceu contigo? Fui para o Val de Jaboque. Achei o Val de Jaboque. E o Michael Jackson morreu. Saí do Val de Jaboque, já não era mais Michael Jackson. Era Divino Neves. Vaso de Deus,
profeta dessa geração, pregador desses últimos dias. Eu sou aquilo que Deus determinou para a minha vida. Eu não preciso ser nada daquelas coisas lá fora. Eu tenho que ser eu mesmo. Aleluia. O que Deus tem para nós vai além desse mundo enganoso e caído. A igreja de Jesus tem que voltar aos seus princípios. Eu estou escrevendo um livro. Não está fácil escrever esse livro. Mas eu já tenho mais ou menos umas 60 páginas dele. E eu sei que esse livro vai me constituir algumas inimizades. Porque quem ainda prega esse tipo de mensagem constrói inimizades. E eu estou preparado para essa finalidade. Mas eu sei também que esse livro vai arrancar alguns irmãos de dentro da caverna, das crises existenciais. Alamancho e calabacheia. Eu sei que vai ter jovens que vai ter esse livro e vai se apaixonar pela palavra de uma forma tão gloriosa. Que os resultados espirituais serão extraordinários na vida de muita gente. Porque está na hora da igreja entender que esse negócio de copiar mundo não está dando certo. Esse negócio de viver com cara de mundo não está funcionando. Então o sangue de Jesus vai lavar tuas vestes aqui essa noite. O sangue de Jesus vai restaurar a tua imagem original. E na tua vida vai reinar aquele que te chamou para refletir a glória dele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Irmã Vânia, prepara um hino para a senhora louvar ao Senhor. O mundo precisa ver a glória de Jesus na igreja de novo. O mundo precisa ver em nossos jovens a glória de Cristo sobre eles. Há um propósito de Deus para nós. Eu vou dizer de novo o que eu já disse aqui para vocês, porque isso mexeu com o meu coração. David Show. Antigamente era Paul Yoke Show. Deus mudou o nome dele, David Show. Que foi pastor da maior igreja Assembleia de Deus do mundo, na Coreia. Assembleia de Deus. Foi convidado para orar para uma mulher milionária ali da sua cidade, Seul, né? Foi convidado para orar para essa mulher rica, essa madame que estava enferma. David Show era desse tamanhozinho. Cabecinha de cearense com conjuntivite. Pode ser também, cabecinha de quem nasceu em Belém do Pará com conjuntivite. Pastor Isaías. Ele disse que a minha boca está igual de neném. Ele tocou a campainha. A empregada saiu. Quando olhou, botou a mão na boca, arregalou os olhos. E correu para dentro. Nem chamou para dentro. E disse para a patroa: patroa, tem um homem lá fora que veio orar pela senhora, patroa. E ele, nossa, aquele homem, o que que tem? Quem é? Não sei quem é. Mas se não for Jesus, é irmão dele. O que tinha naquele coreano
que fez aquela mulher pensar que ele era Jesus. Quando você decide ser o que Deus determinou para a sua vida, a glória de Jesus resplandece sobre você. E as pessoas que te vê conseguem ver Cristo brilhando na sua vida. Jesus tem que voltar a brilhar na vida da igreja. Eu quero convidar você à frente. Para quê, pastor? Para você sair diferente aqui essa noite. Venha. Estou convidando você para vir. Você hoje vai dizer: Senhor, eu não quero mais ser o que as pessoas dizem. Eu não quero ser o que as outras pessoas são. Eu quero ser o que o Senhor determinou para a minha vida. Hoje eu saio transformado daqui. Passa teu sangue sobre a minha vida, Senhor. Passa teu sangue sobre mim essa noite, Jesus. Lava as minhas vestes. Tira as minhas máscaras, irmão. Faça uma oração sincera aqui nesse lugar. Faça uma entrega completa nesse lugar. Aleluia! Cadê a irmã Vânia? Vem louvar a Jesus. Vem adorar ao Senhor. Agora, enquanto ela canta, você ora, você chora, você conversa com Deus, insiste com Ele e diz: eu não saio daqui essa noite se o Senhor não me abençoar. E qual é a bênção? Eu quero a bênção da transformação. A bênção que ele roubou do irmão não serviu para ele. Sabe qual é a bênção que te satisfaz? É a bênção de Deus. Porque a Bíblia diz que a bênção de Deus não acrescenta dores. Pode cantar, irmã Vânia. E você adora o nome de Jesus.